Oi, povo que eu amo. Mais um dia aqui, poder passar o vídeo. Acabei de dirigir agora e parece que agora é só amanhã. Não recebi mais nenhuma chamada. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só no painel. Tá vendo ali? Essa luzinha que acende aqui no cantinho, ó. Essa aqui é a luzinha do motor. Ela tem que ligar, ela aparece aí um tempinho. E quando eu dou a partida no motor, passado um tempinho ela tem que sumir, como sumiu agora. Isso aí não é um problema no motor não, se ela fica acesa constantemente. Há 2 semanas atrás ela acendeu. Ela acendeu, passou um dia e meio ligada e aí do nada ela apagou. Mas como ela acendeu, eu liguei para minha líder e falei assim, ó, tô com a luz do motor acendendo e eu acho que é melhor a gente dar uma olhada. E aí ela tinha programado para eu ir para um terminal e aí para os mecânicos darem uma olhada. Como sumiu e eu dirigi 2 dias não acendeu, eu abortei a missão, porque senão eu teria que parar um dia e meio para poder verificar o que estava acontecendo. Como o motor não estava com nenhum barulho estranho, a inspeção que eu estava fazendo todo dia de manhã também não estava acusando nada de errado, eu resolvi continuar rodando. Só que depois, tem uns 4 dias para trás, essa luz acendeu de novo. Aí eu falei, não, eu preciso dar uma olhada nessa luz para saber o que está acontecendo, né? Então parei um dia e meio para poder identificar lá no terminal o que estava acontecendo. Ou seja, essa luz ela mostra exteriormente o que a gente não consegue enxergar no interior do caminhão. É isso que eu quero falar hoje. Muitas vezes a gente não consegue entrar dentro do nosso coração e ver o que o painel da nossa vida está demonstrando no exterior. As nossas ações refletem aquilo que pensamos e sentimos. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa língua ela tem capacidade de dar vida ou de trazer a morte. Então, a ideia é a gente meditar nesse painel que demonstra aquilo que nós temos dentro de nós. A palavra fala que a pessoa que é espiritualmente sólida, que tem raízes profundas nas águas que trazem a revelação de Deus, lá em Salmos 1, fala que essa pessoa, ela medita na palavra dia e noite, insistentemente. Essa pessoa ela passa a ser uma árvore que dá fruto o tempo inteiro. O tempo inteiro ela tem alguma coisa para nutrir as outras pessoas. Isso é o que a gente absorve de Deus. A palavra de Deus é aquilo que Ele fala conosco, que a gente consegue introduzir e botar na nossa mente. Em contrapartida, Jesus vai ensinar uma oração que a gente muito conhecida como a oração do Pai Nosso, que é a forma que nós levamos até Deus os nossos pensamentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente ouviu dele na palavra, a gente, através da oração, leva para Ele. E esse modelo de oração que ele nos ensina, eu acho muito interessante, porque primeiro ele fala em podermos examinar a nós, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. É um exame que nós temos que fazer a cada dia, porque a oração é diária, é o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Então, diariamente, eu tenho que me checar, saber se as minhas ações aqui na terra estão condizentes com as ações que estão no céu. Aquilo que ele deseja no céu se manifesta na terra através das nossas ações, dos nossos pensamentos e daquilo que nós sentimos. Então, quando a gente reflete essa majestosa graça de Deus, ele nos traz o pão de cada dia. É óbvio que Jesus, o que é lindo nele, que ele usa as coisas orgânicas, as coisas naturais para explicar aquilo que é espiritual. E ele, quando fala dele, ele fala que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu no céu. Aquele que se alimenta do seu corpo, vive por ele. Jesus, quando foi confrontado por Satanás pela palavra de Deus, lá no deserto, o Satanás mostrou para ele a pedra e falou assim, ó, se você é Deus, transforme isso em pão material, orgânico. E Jesus vai falar o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus está trazendo de novo o espiritual no lugar do natural.
Então eu creio que quando Jesus está falando do pão, logo em seguida ele está falando do perdão. Perdoai as nossas ofensas. Então o pão está relacionado com o perdão. O corpo que veio no céu veio para poder perdoar os nossos pecados. É necessário que nós examinemos as nossas vidas. Desculpa. Lá no Salmo 26, versículo 2, antes do Salmo 26, eu quero dar uma observação mais substancial no que diz respeito a gente. A palavra fala em 1 Coríntios 11, 28, que o homem deve examinar a si mesmo antes de participar do pão e tomar do cálice. Então, antes de nós podermos aceitar Jesus em nosso coração, nos alimentar dele, é necessário que nós façamos uma reflexão. É óbvio que 1 Coríntios está falando da Santa Ceia, a forma que nós devemos nos dirigir para consumir o pão e o cálice. Mas ali, quando a gente leva isso para a nossa visão, para o nosso entendimento espiritual, é necessário que nós possamos fazer diariamente um exame das nossas vidas. Quem é esse indivíduo que faz o exame? É essa pessoa que tem a sensibilidade para o pecado. É a pessoa que se entristece com o pecado. É a pessoa que não se conforma em estar pecando. É a pessoa que recebeu o Espírito Santo que o ajuda a trazer arrependimento pelo pecado. É essa pessoa que deve se examinar. Caso contrário, essa pessoa é uma pessoa que não precisa de salvação, não precisa de Deus. Lá em Gálatas 6, versículo 3 e 4, fala que o indivíduo que se acha demais, que se acha muito importante, mesmo não sendo, ele está enganando somente a si mesmo. Mas aquele que examina, que conhece, que vai buscar dentro de si o que está acontecendo, ele saberá orgulhar-se de si mesmo. Porque ele tem consciência que a palavra está na mente dele, a palavra está no reflexo dele. Então, Salmos 26, 2, é o salmista pedindo para Deus o examinar. Fala, Deus, me examina a mim, examina meus pensamentos, examina minha memória, examina o meu sentimento para que eu possa ser provado. Porque o salmista sabia onde estava a mente dele. E é isso que a gente tem que trazer a nossa reflexão. Salmo 119, versículo 10 e 11. O salmista fala que ele se esforça de todo o seu coração para servir a Deus. E pede a Deus para que ele guarde os seus pensamentos, para que ele jamais esqueça os mandamentos do Senhor, para que ele jamais esqueça a palavra do Senhor. Porque o salmista vai falar assim, porque no meu coração, no meu entendimento, na minha mente, eu guardo a sua palavra para não pecar contra ti. O pecado é contra Deus. Deus abomina o pecado. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Deus não se conforma com o pecado, em hipótese alguma. Sabe a luzinha que estava acesa? Pois é. Depois que eu deixei lá, passei 1 dia e meio parado o caminhão, uma pessoa que sabia e entendia de todas as ferramentas que tinha que escanear o caminhão para saber se havia algum problema, ela mexeu no interior da onde eu não posso alcançar, daquilo que eu não tenho com condições de saber. E ela resolveu o problema da luz no meu painel. Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado. Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo para nos dizer de tudo aquilo que ele ouviu de Deus. A única luz que nós não podemos deixar passar batido, que quando acende no painel da nossa vida, é aquela luz da correção de Deus. Qual foi a última vez que Deus te corrigiu? Quando essa luz acende, correção de Deus, e a gente não dá muita moral para ela, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo com a nossa vida. Porque a palavra nos garante que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se você não está se sentindo corrigido por Deus, tem algum problema aí. Não ignore essa luz. A palavra, lá em 1 Tessalonicenses, me esqueci o capítulo e os versículos, mas fala que a palavra é inspirada por Deus. E a palavra, ela é boa para ensino, ela é boa para correção, ela é boa para instrução. E ela é para correção. O problema é que muitos cristãos que batem no peito, se falando cristão, querem ter a palavra de Deus somente como aquela palavra que traz ânimo, que traz motivação, que é uma palavra que traz amor. Sim, ela também é. É a palavra de amor que Deus nos deixou. Mas ela também é para instrução, ensino e correção. Então,
Eu quero deixar essa palavra para vocês, para que vocês possam não ignorar a luz acesa no painel da vida de vocês, quando Deus está chamando para correção, porque Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Por falar nisso, amo muito vocês. Um beijo no coração.